15 questões de matemática da Banca Vunesp. O PDF com as questões para você acompanhar o vídeo está aqui embaixo na descrição. Faz o download e vamos que vamos! Razões equivalentes. Primeiro, o que é razão? Razão é uma divisão. Eu tenho aqui 2 dividido por 4. Como que eu encontro as razões equivalentes? Multiplicando ou dividindo os dois termos pelo mesmo número. Escolhe um número aí e multiplica ou divide os dois termos ao mesmo tempo que você encontra uma razão equivalente. Eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Nós temos aqui razões equivalentes. Eu posso continuar multiplicando infinitamente. Eu posso multiplicar essa razão equivalente que você encontrou aqui junto comigo. Eu posso dividir também. Vou dividir os dois elementos ao mesmo tempo por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Ok, é fácil encontrar as razões equivalentes. Mas qual é a principal característica das razões equivalentes? Se você dividir o de cima pelo de baixo, em qualquer uma das razões equivalentes, o resultado dessa divisão tem que ser o mesmo, vai ser o mesmo. Então, 1 dividido por 2, eu quero pegar o 1 e dividir no meio, quero dividir em duas partes. Dá quanto? 1 dividido por 2 dá 0,5. Fácil assim, agora que você relembrou as razões equivalentes, vai lá e arregaça a questão da Vunesp. Leia a notícia veiculada em um jornal digital. 0,5% das áreas no Brasil onde sistemas de satélite registram desmate em 2019 tem autorização para o corte raso das árvores, segundo estudo produzido pelo MAP Biomas. Uma frase que substitui corretamente o dado apresentado na reportagem está indicada em e temos as alternativas. Bom, essa questão você tinha que fazer uma releitura, uma interpretação diferente aqui da porcentagem. 0,5% é 0,5 em cada 100, é 0,5 dividido por 100. Isso aqui é uma razão. Aí você procura aqui nas alternativas e não tem. Por quê? Porque você tem que encontrar a razão equivalente ou as razões equivalentes se necessário. Mas no caso aqui, tá muito fácil. Você vai procurar a razão equivalente, já multiplica por 2, 0,5 vezes 2 dá 1, 100 vezes 2, 200. Já tenho aqui, o dado que substitui corretamente é 1 em cada 200. Vamos lá. 1 em cada 200 metros quadrados onde sistemas de satélite registram desmate em 2019 no Brasil tem autorização para o corte raso das árvores. Letra certa, letra B. Questão de raciocínio lógico que exigia somente a percepção. E como ela era muito grande, eu cortei os principais pedaços para ficar bom aí na tela do seu celular. E sem mais, vamos que vamos. Monges desenvolveram no fim do século XIII uma escrita numérica. Temos aqui unidades, dezenas, centenas e milhares. Interprete o símbolo a seguir e assinale a alternativa que indica o número que ele representa. Nós temos aqui o símbolo principal e você começa observando aqui nas milhares. Olha o 4.000, é uma espécie de Y de ponta cabeça. Então significa que esse símbolo principal já vale 4.000. Aí você observa aqui nas centenas e observa o 700, é uma espécie de gancho, nós temos aqui esse gancho? Temos, né? Então é 4.000 mais 700. Aí você corre e olha aqui nas dezenas, nenhum símbolo se encaixa aqui no símbolo principal. Aí você observa aqui nas unidades, nós temos o símbolo do número 3 aqui. Então é 4.000 mais 700 mais 3, totalizando 4.703. Letra certa, letra A. Uma empresa está propondo a implementação de eletrificação da frota de ônibus coletivos de uma cidade. O projeto envolve a venda do ônibus e o aluguel da bateria pelo período de 10 anos. E qual é o custo? Com um custo de 1.860.000 por ônibus, ok? Tranquilo? Descontando o valor do aluguel da bateria, esse projeto considera a venda do ônibus elétrico no valor de... primeiro, o ônibus mais o aluguel é 1.860.000. Nós temos que descontar o aluguel da bateria. E nós sabemos que esse aluguel tem a mensalidade de R$ 10.000. Quanto que vai ficar em 10 anos? Começa descobrindo aí em um ano. Um ano tem 12 meses. 12 vezes 10.000 dá 120
1000. Eu já sei um ano, eu preciso descobrir em 10 anos. Multiplica esse valor por 10, você só acrescenta um zero no final, ok? Ficando 1.200.000. Esse aqui é o aluguel da bateria. Assim, nós vamos descontar o aluguel da bateria e vamos descobrir o valor da venda do ônibus. Olha que fácil. Faz a continha de menos aí, ó. 0 menos 0 dá 0. 6 menos 0 dá 6. 8 menos 2 dá 6. 1 menos 1 dá 0. Você não escreve nada aqui. Então, ó, o valor da venda desse ônibus é de 660.000. Letra certa, letra E. Questão 24 do concurso de soldado 2021 da Banca Vunesp. A maioria do texto aqui é só enrolação, então eu vou direto ao que interessa, certo? Ó, os registros indicam uma média de 40.000 relâmpagos por dia. Sendo assim, nesses dias de ápice, a média de relâmpagos por minuto é de aproximadamente. Então, ó, sem enrolação, a primeira coisa que você vai fazer é converter dia para minutos. Olha só, um dia tem 24 horas. Como que você converte horas para minutos? É só multiplicar por 60, porque cada hora tem 60 minutos. 24 vezes 60 dá 1440. Então, um dia é igual a 1440 minutos, certo? Então, sem medo, 40.000 relâmpagos, eles ocorrem em 1440 minutos. Agora, a gente precisa encontrar quantos relâmpagos ocorrem por minuto. E tá muito fácil, é só você fazer uma divisão, mas muita gente não entende o motivo da divisão, então eu vou explicar com doces. Olha só, imagina que você tem 20 doces e vai dividir para 10 pessoas. Cada pessoa vai ganhar 2 doces. Divisão simples. Aqui imagina o seguinte, você tem 40.000 relâmpagos e vai dividir para 1440 minutos. Cada minuto vai receber quantos relâmpagos? Vão ocorrer quantos relâmpagos? Você encontra por meio de uma divisão, certo? E olha só, antes de dividir, eu tenho aqui, ó, 0 em cima e 0 embaixo, corta, ficando 4.000 dividido por 144, que nós vamos fazer na outra tela. 4.000 dividido por 144. A primeira coisa que você faz é perguntar: em 4 cabe o 144? Não. Você tem que juntar os elementos. Em 40 cabe? Não. Mas em 400... cabe. Quantas vezes? 2, né? 2 vezes 144 dá 288. E subtraindo 400 menos 288, o resto é 112. Você baixa o zero para continuar. Em 1120, cabe o 144 quantas vezes? Você tem que testar as multiplicações, ok? E é lógico que é 7 vezes. 7 vezes 144 dá 1008. E subtraindo, o resto é 112. Agora, você faz o quê? Você ajuda com o zero e obrigatoriamente põe a vírgula aqui na resposta. Em 1120, cabe o 144? 7 vezes. 7 vezes 144 dá 1008 e subtraindo, o resto é novamente 112. Se você continuar ajudando com o zero, você vai continuar multiplicando aqui por 7 e isso aqui vai ser uma dízima periódica, infinitamente 7 aqui, ok? Mas para nossa questão, bastava aqui o 27 que você já matava a mesma. Bora voltar lá na tela e matar a questão agora. Ok, deu 27,7, uma dízima periódica. E a questão está pedindo, ó, aproximadamente. Qual é o número mais próximo de 27,7? É o 28, né? Então, sem medo, letra certa, letra C. Nós vamos corrigir a questão 25 e 26 e é necessário que você leia esse texto que está aí na tua tela e também está no seu PDF. A 25 era sobre regra de 3 e a 26 é sobre noções de geometria e conversões. Acompanhe aí e vamos que vamos. Quando se desprendeu de um bloco de gelo da Antártida, o tamanho da superfície do iceberg A68A em milhares de quilômetros quadrados era igual a... Bom, ele se desprendeu em 2017. Em 2017, ele tinha o tamanho total. E o total de alguma coisa a gente representa com 100%. E 100% em milhares de quilômetros quadrados era igual a quanto? Nós não sabemos, vamos determinar que é x. Agora, ó, recorrendo ao texto. Em 2020, quando eles tiraram novas imagens, esse iceberg tinha 4,2 mil quilômetros quadrados.
quadrados. Então, ó, isso aqui em 2020. E 4,2 mil quilômetros quadrados era um valor 30% menor do que o registrado em julho de 2017, quando ele se desprendeu. Se quando ele se desprendeu, ele era 100%, em 2020 registrou um valor 30% menor, é lógico que registrou um valor de 70%. Tranquilo? Nós temos aqui uma regra de 3 que você pode usar o método tradicional ou o método alternativo. Eu vou fazer aqui pelo alternativo e tem muitos vídeos aqui no canal passo a passo sobre isso, ok? Caso você fique com dúvida. Então vamos lá. Em uma regra de 3, sempre o valor que se relaciona com o x, ele vem primeiro. X é igual a 4,2. Agora nós vamos determinar quem vem multiplicando e quem vem dividindo pela interpretação, da forma mais fácil possível. Olha só, 70% é 4,2. 100% vai ser um valor maior ou menor? É lógico que vai ser maior. Então, ó, quando aparece o mais na interpretação da coluna, significa que o maior valor da coluna vem multiplicando e, consequentemente, o menor vem dividindo. E agora é só resolver, ó. 0 em cima e 0 embaixo, corta, corta. Eu tenho aqui, ó, 4,2 vezes 10. Uma multiplicação com vírgula vezes 10. Você só vai, ó, deslocar a vírgula para a direita. Então, ó, 4,2 vezes 10 dá 42. Ficou 42 dividido por 7, que você faz de cabeça e dá quanto? Dá 6. Então, ó, x vale 6. E você vai lá e responde sem medo que o tamanho da superfície do iceberg em milhares de quilômetros quadrados era igual a 6. Letra certa, letra B. Considere um campo de futebol retangular, medindo 100 metros de comprimento por 70 metros de largura. A área de 4,2 mil quilômetros quadrados ocupada pelo iceberg no final de 2020 equivale a quantos desses campos de futebol? Bom, primeiro, vamos pensar aqui no campo de futebol. Nós temos que descobrir a área, e a área de um retângulo você encontra multiplicando, ok? 70 vezes 100 dá 7.000, e como as medidas estão em metros, nós temos aqui, ó, 7.000 metros quadrados é a área de um campo de futebol. Agora para por aqui, olha só. Vamos relembrar como que a gente faz a conversão de quilômetros para metros. Primeiro, eu tenho 1 quilômetro, certo? E eu quero converter para metro. Como que faz? 1 quilômetro. Aí o que você faz? Você apenas completa aqui com zeros, ó. Certo? Então, 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. Tranquilo? Fácil. E se fosse quilômetro quadrado para metros quadrados? Olha só, aí muda um pouquinho, mas nada de complicado. Temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Nós temos aqui expoente 2, o quadrado. Isso significa que ao invés de eu colocar 1 zero, eu vou colocar 2 zeros. Olha que beleza. Então, ó, 1 quilômetro quadrado convertido para metros quadrados, nós temos, ó, 1 milhão de metros quadrados. Fácil assim, apenas coloca 2 zeros. Então eu quero, agora, ó, eu vou apagar, eu quero converter 4,2 mil quilômetros, que é a mesma coisa de 4.200 quilômetros quadrados. Eu quero converter, ó. Basta colocar aqui, ó, 4.200 quilômetros quadrados e você só completa com zero. Pronto, ó, converteu para metros quadrados, ficando, ó, 4.200.000.000 de metros quadrados, certo? Essa aqui é a medida do iceberg convertida para metros quadrados. Agora eu preciso descobrir quantos desses campos de futebol, né, tem aqui nessa medida. Basta fazer uma divisão, ó. Pega esse valor e divide por 7.000. Olha que beleza. Ai, que divisão difícil. Você vai cortar os zeros. Corta 3 zeros embaixo, corta 3 zeros em cima e agora faz a divisão assim, ó, da forma mais fácil. Ó. 42 dividido por 7 dá 6 e apenas copia esses zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ó. Então sem medo, a área desse iceberg equivale a 600.000 campos de futebol, com essa medida, certo? Então, sem medo, letra certa, letra A. Fácil assim.
Antes de finalizar, olha só, nós temos aqui a regra de 3 da questão 25 e tem pessoas que preferem o método tradicional e quando tem o primeiro contato com o método alternativo, acha estranho, fala, não gostei, eu quero o método tradicional. Então, vamos executar aqui pelo método tradicional. Você começa analisando, observa aqui a coluna da porcentagem, do 70 para o 100 está aumentando, coloca uma seta aí, indicando a direção está aumentando. Aí você pensa da seguinte forma, se 70% é 4,2, 100% vai ser um valor maior, então do 4,2 para o X também vai aumentar. E você percebeu que as setas vão na mesma direção. Isso significa que é uma regra de 3 direta. E quando é direta, você multiplica cruzado, ok? 70 vezes X dá 70x, que é igual a 100 vezes 4,2. Olha só, 0 do 100... você desloca a vírgula para a direita, ficando 10 vezes 42, que dá 420. Aí você isola o x, que é igual a 420, o 70 que estava multiplicando, vem para o outro lado dividindo, e você faz a simplificação cortando os zeros, e 42 dividido por 7 dá 6. Olha só, x... vale 6. Tranquilo? Método tradicional, mas se você preferir o alternativo, como eu já disse, tem muitos vídeos aqui no canal sobre o mesmo. Um pequeno cultivador de café está estudando maneiras de agregar valor na venda do café produzido em sua propriedade e aumentar o seu lucro. Até então, cada quilograma de café seco vendido retornava um lucro de R$ 3,50 para esse produtor. Uma alternativa encontrada foi torrar e moer o café a fim de vendê-lo em cápsulas para uso em máquinas de bebidas. Desse modo, ele venderia cada cápsula com 10 gramas de café torrado e moído por R$ 1,50, sendo que o lucro corresponderia a 3/5 desse valor de venda. Então para por aqui e vamos descobrir o lucro por cada cápsula com 10 gramas. Olha só, então ele vai vender por R$ 1,50 e o lucro corresponde a 3/5 desse valor. 3/5 de R$ 1,50. Fica a dica, vamos fazer a continha sem a vírgula. Faz aí, 3/5 de 150. Quanto é que dá? 150 dividido por 5 dá 30. 30 vezes 3 dá 90. Agora, vamos pegar e devolver essas duas casas após a vírgula. 1, 2, olha que beleza. Então, nós sabemos que esse lucro é de 90 centavos. Fácil assim, sem complicação, ok? Continuando. Considerando que o processo de torrar e moer 1 quilo de café seco elimina 1/4 dessa quantidade, a nova alternativa de venda fará com que o valor do lucro obtido por quilograma do café seco seja de... Bom, nós sabemos que em cada 1 quilo elimina, nesse processo, 1/4. Então, quanto que realmente ele vende? Vamos lá, 1 quilo é 1.000 gramas. Vamos lá, eliminar 1/4 de 1.000. Olha que beleza, faz assim, 1 vezes 1.000 dá 1.000. 1.000 dividido por 4 dá 250. Então, de cada 1.000 gramas, perde 250 gramas. Consequentemente, ele vende com lucro de cada quilo 750 gramas. Agora a pergunta... olha só, com 750 gramas de café moído e torrado, eu consigo fazer quantas cápsulas com 10 gramas? É só você fazer uma divisão, 750 dividido por 10. Olha que beleza, corta o 0, 75 dividido por 1 dá 75. Então, com 750 gramas, nós conseguimos fazer 75 cápsulas de 10 gramas cada uma. Agora eu sei que em cada cápsula de 10 gramas o lucro é de 90 centavos. Para descobrir o lucro obtido por quilograma, é só você multiplicar 75 vezes o valor do lucro, que é 90 centavos. Vamos fazer sem a vírgula essa multiplicação, e deixa o zero aqui para fora. 9 vezes 5, 45. Sobe 4. 9 vezes 7, 63, mais 4 dá 67. Baixa esse zero que ficou para fora. E agora aqui no final, nós vamos devolver essas duas casas após a vírgula. 1, 2, devolve a vírgula. Tá aqui, o lucro obtido por quilograma do café seco é de R$ 67,50. Letra certa, letra D.
Os gráficos a seguir apresentam a distribuição da população urbana e rural no mundo e no Brasil. Nós temos o gráfico aqui das populações rural e urbana no mundo e temos aqui o gráfico das populações rural e urbana no Brasil. Dado que as marcações verticais relacionadas aos anos de referência estão igualmente espaçadas, ao analisar os dados apresentados, tem-se que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de... Bom, primeiro vamos analisar esse gráfico do mundo. E o que você tem que fazer? Você tem que perceber aqui, quando que a população urbana se torna a maioria. E é maioria quando ultrapassa 50%. Só que aqui está muito ruim de perceber, certo? Então eu vou ampliar esse gráfico aqui. Opa, agora está mais fácil de visualizar. E nós temos aqui 50%. 50% é a metade. Quando ultrapassa 50%, se torna a maioria, ok? Então a população urbana se tornou a maioria aproximadamente aqui, nesse ponto aqui, onde eu estou pintando, ok? Mas esse ponto é referente a quais anos? Primeiro você tem que descobrir, está aumentando de quanto em quanto tempo. Olha como que você vai fazer, é muito fácil. De 2000 até 2020 são 20 anos. E você sabe que as linhas estão espaçadas igualmente, Nós temos 1, 2, 3, 4 espaços, certo? Faz aí 20 dividido por 4 que dá 5. Dessa forma, você descobre que está aumentando de 5 em 5 anos. Então temos aqui 2000, 2005, 2010, 2015. Então, a população urbana superou a rural entre os anos de 2005 e 2010. Você fica atento aqui no ano de 2010 porque é o ano mais próximo aqui, onde está acontecendo essa superação, ok? Vamos voltar lá na questão e já responder parte da mesma. Ok, agora você sabe que a maioria dos habitantes do mundo passaram a viver em áreas urbanas entre os anos de 2005 e 2010, certo? Dessa forma, você já elimina a letra A, você já elimina a letra D e também elimina a letra E. Nós sabemos que está correto entre 2005 e 2010, entre 2005 e 2010. Agora você tem que descobrir quando que isso ocorreu no Brasil. Isso ocorreu pouco mais de quantos anos antes? 40 anos ou 50 anos antes? Vamos observar aqui no gráfico do Brasil. Tá muito ruim aqui de perceber, mas também vamos ampliar. Ok, temos aqui o gráfico do Brasil. Temos aqui 50% e quando que a população urbana supera a rural? É nesse ponto aqui, ok? E você sabe que as linhas estão igualmente espaçadas e está aumentando de 5 em 5 anos. Nós temos aqui, 1950, 1955, 1960 e 1965. Observa que está acontecendo essa ultrapassagem entre os anos de 1960 e 1965. É lógico que está mais próximo de 1965, certo? Guarde esse número e vamos voltar lá na questão. Ok, nós sabemos que no Brasil foi próximo de 1965 que a população urbana superou a rural, correto? Correto, né? Só que isso, em relação ao mundo, ocorreu pouco mais de quantos anos antes? 40 ou 50? Vamos descobrir. Lembra do 2010 aqui, no gráfico, que estava bem mais próximo do 2010 do que de 2005, essa ultrapassagem no mundial? Então você vai pegar o 2010 e vai subtrair aqui, vai fazer 2010 menos 1965. Vamos lá, olha que beleza, continha de menos super fácil. De 0. Tira 5? Não, você corta aqui o 1, ele passa a valer 0 e você empresta 1. 10 menos 5 dá 5. Agora de 0 eu tiro 6? Não, eu tenho que pegar emprestado. Só que aqui tem 0, a gente pega emprestado do lado. Você corta o 2, passa a valer 1, porque emprestou 1 para o lado, aqui fica 10. Aí você corta o 10, aqui fica 9, porque empresta 1 para o lado. 10 menos 6 dá 4. E aqui nós temos 19 menos 19 dá 0, não precisa escrever. Fazendo essa subtração,
deu 45 anos a diferença do Brasil em relação ao mundial, certo? Deu 45 anos. E 45 anos é pouco mais de 50 anos ou pouco mais de 40 anos. É lógico que é pouco mais de 40 anos, é 45 anos aproximadamente, certo? Então você vai lá, sem medo, elimina a letra C e marca como correta a letra B. A pandemia da Covid-19 afetou as maiores economias do mundo. Uma das maneiras de perceber isso é o aumento na taxa de desemprego em 2020, quando comparado a 2019. O gráfico a seguir mostra o quanto essa taxa aumentou para 8 países, e temos aqui o gráfico. Ao analisar o gráfico, é possível identificar os 3 países que apresentam as maiores variações anuais em pontos percentuais na taxa de desemprego, sendo que o Brasil está ou não está entre eles. Então, essa primeira análise do gráfico para descobrir se o Brasil está ou não está, não precisa fazer continha nenhuma. Nós temos aqui, 2019 e temos aqui 2020, ok? E o que você tem que fazer? Você tem que descobrir as maiores variações. É só olhar no gráfico, O maior espaço tem a maior variação. E você percebe que os 3 maiores são Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Então o Brasil não está entre eles. Tranquilo até aqui? Sem continha nenhuma. E se o Brasil não está, você descarta a letra A, descarta a letra C e descarta também a letra E. Agora, para esses 3 países, a média... Olha só, está pedindo a média. Média do quê? Das variações anuais na taxa de desemprego foi igual a... Bom, agora nós temos que fazer as continhas, para esses 3 países. Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Como que eu descubro a variação? Fazendo uma continha de menos, Vamos fazer aqui a do Canadá, Você vai pegar o maior, 9,7, e subtrair o menor, 5,7. Olha que beleza. 7 menos 7... dá 0, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 5 dá 4. Então, no Canadá, essa variação foi de 4%, ok? Faz aí as continhas dos Estados Unidos e do Reino Unido, que vai dar 5,2 nos Estados Unidos e 1,6 no Reino Unido. E eu sei essas variações dos 3 países, agora vamos tirar a média. E como que a gente tira a média mesmo? Soma os elementos e divide pela quantidade, que são 3, certo? A soma dos valores dividido pela quantidade. E somando 4 mais 5,2 mais 1,6, nós temos 10,8. 10,8 dividido por 3. Bora fazer essa continha aqui, 10,8, 10,8 dividido por 3. Olha só, eu tenho a vírgula aqui. O que a gente faz, elimina a vírgula e acrescenta um 0 no outro número, ficando 108 dividido por 30. Juntos os elementos, em 108 cabe o 30 quantas vezes? 3, né? 3 vezes 30 dá 90. E subtraindo, 108 menos 90, o resto é 18. E agora, o que você faz? Ajuda com o 0 e obrigatoriamente põe uma vírgula aqui na resposta. Em 180, cabe quantas vezes o 30? É lógico que é 6 vezes. 6 vezes 30 dá 180 e subtraindo 180, o resto é 0. Então tá aqui, essa média desses 3 países com as maiores variações foi de 3,6 pontos percentuais. Então, descarta a letra B e sem medo, marca como correta a letra D. O Brasil não está entre os 3 e a média das variações anuais desses 3 países foi de 3,6 pontos percentuais. Letra certa, letra D. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2014 mostram que a maioria das pessoas presas no referido ano eram homens e que tanto para homens quanto para mulheres o tráfico é o principal tipo de crime pelos quais essas pessoas responderam. Os 2 gráficos a seguir retratam essa situação. O gráfico 1 mostra o total de pessoas presas e desse total 3,7% são mulheres e o gráfico 2 mostra
mostra que 60% do total de mulheres responderam por tráfico. Continuando. Segundo os gráficos apresentados das pessoas presas no Brasil em 2014, as mulheres presas que respondem por tráfico correspondiam a... Você precisa descobrir dessas mulheres presas qual é a porcentagem que respondia por tráfico. Você sabe que é 60% do total. Quanto que é 60% de 3,7. Faz assim essa continha, dessa forma bem fácil mesmo, ó. Zero em cima e zero embaixo, corta, corta. 6 vezes 3,7. Como que eu faço essa continha? Faz sem a vírgula, faz 37 vezes 6. Assim mesmo, ó. 6 vezes 7, 42, sobe 4. 6 vezes 3, 18, mais 4 dá 22. Agora, ó, essa casa após a vírgula, você vem aqui ao final e devolve, ficando 22,2. Não esquece de dividir por 10. Eu tenho aqui um número com vírgula dividido por 10. Como que você faz? Corta o zero do 10 e desloca a vírgula para a esquerda, ficando 2,22. Então, ó, do total de mulheres presas em 2014, 2,22% respondem por tráfico. Letra certa, letra C. Uma pesquisa feita com microempreendedores individuais que encerraram as suas atividades teve como objetivo descobrir o principal motivo dessa decisão. Os 3 motivos mais sinalizados foram: primeiro motivo, conseguir um emprego. Já vamos determinar esse motivo, ele é A. O segundo motivo, não possuir clientes. Esse motivo é B. E o terceiro motivo, não obter retorno financeiro. Determinamos que é C, ok? Juntos, esses 3 motivos foram apontados por 54% dos que participaram da pesquisa. Então, ó, A mais B mais C é igual a 54%. Eu não vou colocar a porcentagem aqui, mas você sabe que é 54%. Continuando. Além disso, constatou-se uma diferença de 8 pontos percentuais entre o primeiro e o terceiro motivo. Diferença a gente obtém por meio de uma subtração, certo? Então, ó, primeiro e terceiro, A menos C é igual a 8. Tá aqui a diferença, por meio da continha de menos. E que o percentual atribuído ao segundo motivo é igual à média do primeiro e terceiro motivos. Então, ó, como que a gente tira a média? Soma os elementos e divide pela quantidade. Então, ó, a média do primeiro e terceiro, ó, A mais C dividido pela quantidade, são 2, certo? Então, é dividido por 2. A média do primeiro e terceiro é igual ao segundo motivo. O segundo motivo é o quê? É B. Ok? Extraímos as equações, ó, equação 1, equação 2 e equação 3. E a questão pede, ó, sendo assim, conseguir um emprego foi o principal motivo apontado por qual porcentagem dos participantes? Então, ó, conseguir um emprego é o A, certo? Nós temos que descobrir a porcentagem do primeiro motivo. E vamos começar aqui, ó, na equação 3, a equação da média. O que nós vamos fazer? Vamos desfazer a média. Pega o elemento que está embaixo, joga ele para o outro lado, ó, ele está aqui dividindo, vem para o outro lado multiplicando. B vezes 2 fica 2B, certo? Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, A mais C é igual a 2B. Aqui na primeira equação, ó, eu tenho A e tenho C. A mais C. Então, o que nós vamos fazer? Substituir A mais C aqui na primeira equação por 2B. Beleza? Vai ficar aqui, ó, na primeira equação, tirando A e tirando C e colocando 2B, vai ficar 2B mais B é igual a 54. 3B é igual a 54. B é igual a 54. Esse 3 que está colado com o B, que está multiplicando B, vem para o outro lado dividindo. B é igual a 54 dividido por 3 dá 18. Dessa forma, ó, já descobrimos que B é 18. Os que responderam não possuir clientes é 18%. Só que não é isso que nós estamos procurando, ok? Continuando, ó. Eu sei que A mais C é igual a 2B. E se B vale 18, 2 vezes 18 dá
36, certo? Ó, A mais C é 36. Agora o que nós vamos fazer? Ó? Vamos fazer o método da adição ou da eliminação, que seja ó, na equação 2 e na equação 3. Olha só, sinais iguais a gente soma A mais A, 2A. Aqui eu tenho menos C e mais C. Um negativo e um positivo. Você elimina. Isso aqui é igual, ó. Eu tenho aqui sinais iguais, a gente soma, ó. 8 mais 36, 44. A é igual a 44. O 2 que está multiplicando A, vem para o outro lado, dividindo. 44 dividido por 2 dá 22. Então A é 22. A é 22%. E vamos ver o C aqui, ó. 22 mais 18 dá 40. Para 54, ó, falta 14. Então C é 14%. Que beleza! Agora vamos responder, ó. Conseguir um emprego foi o principal motivo apontado por... Aqui, ó. Conseguir um emprego foi o principal motivo apontado por 22% dos participantes da pesquisa. Letra certa, letra E. Alguns métodos de estimação do tamanho de uma multidão consideram o espaço ocupado por cada pessoa presente no evento. Considere o seguinte método, que classifica a multidão nas 3 categorias a seguir. Aí temos aqui a categoria e densidade. Em um evento que ocorreu numa famosa avenida de São Paulo, foram estimadas 200 mil pessoas por volta do meio-dia e 600 mil pessoas ao final da tarde. Considerando que o evento ocupou toda a avenida, que ela é retangular e possui 2,5 quilômetros de comprimento e 40 metros de largura, para a realização dessa estimativa, as multidões presentes ao final do meio-dia e ao final da tarde foram classificadas respectivamente como... Bom, você vai começar determinando qual é a área dessa avenida. Nós sabemos que ela tem 40 metros de largura e 2,5 quilômetros de comprimento. Tem como eu tirar a área assim? Não. Nós temos que converter quilômetros para metros, ó. E é muito fácil. Nós temos aqui, ó, quilômetros, hectômetros, decâmetros e metros. E o que você vai fazer? Ó, só copia aqui, ó, 2,5. Você vai pegar a vírgula, desloca para a direita e completa as casas com 0, certo? 2,5 quilômetros é 2.500 metros. Fácil assim. Agora, para tirar a área, é só você fazer a multiplicação, continha de vezes. Quanto que é 4 vezes 2.500? Dá 10.000. Certo? Agora pegue esse zero do 40 e acrescenta aqui no final. Ó. Então, 40 vezes 2.500 dá 100.000 metros quadrados. Essa aqui é a área da avenida, ok? Tranquilo? Fácil até aqui? Sim, né? Agora eu preciso saber qual é a densidade por volta do meio-dia. Nós temos aqui, ó, 100.000 metros quadrados e cada pessoa por volta do meio-dia ocupa que espaço? É só você pegar os 100.000 e dividir pela quantidade de pessoas. Por volta do meio-dia são 200.000 pessoas, ok? Divisão fácil, ó. 0 em cima e 0 embaixo, corta. 1 dividido por 2. Pergunta assim, qual é a metade de 1? É 0,5. Tá aqui, ó, 0,5 metros quadrados. Essa é a densidade por volta do meio-dia. E 0,5 é classificada como multidões leves, porque ó, cada pessoa ocupa mais de 0,4 metros quadrados até 1 metro quadrado. Então 0,5 está aqui. Dessa forma, a gente já marca como correta, por enquanto, a letra A e a letra E, que tem multidões leves aqui por volta do meio-dia. E descarta a letra D, C e B. Ok? E ao final da tarde? Ao final da tarde o procedimento é o mesmo. Em 100.000 metros quadrados, nós temos 600.000 pessoas. Qual é a densidade? 0 em cima e 0 embaixo, ó. Corta. 1 dividido por 6. Essa continha, muita gente se atrapalha, né? Faz assim, ó, 1 dividido por 6. Pergunta aí, em 1 cabe o 6? Não. Você tem que ajudar com o 0 e obrigatoriamente põe um 0 e uma vírgula aqui na resposta. Em 10, cabe o 6? Sim. Quantas vezes? Apenas uma, né? 1 vezes 6 dá 6, para 10 sobra
4. Ajuda com o 0 e continua a divisão. Em 40, cabe o 6 quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes 6 dá 36. 40 subtrai 36, o resto é 4 novamente. E se você ajudar com o 0, você vai continuar colocando 6 aqui infinitamente, certo? Então, ó, por volta do meio-dia, a gente pode ficar apenas com esses dois números, já tá bom, é o suficiente para matar a questão, ó, 0,16. E claro que vai até o infinito, basta pra gente aqui, ó, ok? 0,16 metros quadrados, essa é a estimativa ao final da tarde. E 0,16 se enquadra em qual categoria? Multidões muito densas, porque ó, cada pessoa ocupa até 0,2 metros quadrados. 0,2 metros quadrados a gente pode ler também como 0,20 metros quadrados. Por quê? Porque em vídeos anteriores, lembra que eu falei? 0 após a vírgula sendo o último número, a gente descarta, não precisa escrever. Mas ele existe aqui, é como se fosse 0,20. E 0,16 é menos que 0,20. Então cada pessoa ocupa até 0,20. É uma multidão o quê? Muito densa. Então você descarta a letra E, certo? E marca como correta a letra A. Multidões leves e multidões muito densas. O começo do texto aqui é só enrolação, certo? Mas está falando da água desperdiçada. E esse volume de água equivale a 7.000 piscinas olímpicas de água potável jogadas fora todos os dias. Considerando que piscinas olímpicas precisam ter um comprimento de 50 metros, uma largura de 25 metros e profundidade mínima de 2 metros, o volume de água potável desperdiçada diariamente no sistema de distribuição no Brasil é de no mínimo, e temos as alternativas. Bom, você vai começar descobrindo o volume de uma piscina. E como que a gente descobre o volume? Fazendo a continha de vezes. Pega aí o comprimento vezes a largura vezes a profundidade. Dá para fazer de cabeça, hein? 2 vezes 25 dá 50. E 50 vezes 50 dá 2.500. 2.500 o quê? Metros cúbicos, pois estamos tratando de volume. Tranquilo? Sim, né? Agora, conhecimento que você já adquiriu aqui no canal. Você sabe que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ah, mas fala de forma fácil. Sim, em 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Em 1 metro cúbico cabe 1.000 litros, ok? Então olha só, se eu te perguntar em 10 metros cúbicos tem quantos litros? É só você pegar o 10 e multiplicar por 1.000, ok? Que dá 10.000 litros. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora que você relembrou esse detalhe, eu te pergunto, em 2.500 metros cúbicos tem quantos litros? É só fazer a continha de vezes. 2.500 vezes 1.000. Multiplicação por 1.000. Copia aí o 2.500 e acrescenta os 3 zeros do 1.000 aqui no final. Fácil assim, multiplicou. Ó. Então, ó, uma piscina tem 2.500.000 litros, ok? Eu preciso descobrir 7.000 piscinas. São quantos litros? É só você pegar esse valor e multiplicar por 7.000. Deixa os zeros aqui para fora, ó. Continha de vezes. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 2, 14, mais 3 dá 17. E agora, ó, baixa esses 3 zeros que ficaram para fora. Tranquilo? Que número que é esse? Pontua aí, de 3 em 3 casas, ó, para ficar fácil a leitura. Nós temos aqui, ó, 17 bilhões e 500 milhões de litros. Então, ó, essa água desperdiçada é de 17 bilhões e 500 milhões de litros, sem medo, letra certa, letra A.
Um artigo científico mostrou que o crescimento da população e as mudanças climáticas são dois fatores que pressionam o uso da terra no planeta. Na ocasião, 63,7 milhões de quilômetros quadrados de terra eram destinados à agricultura ou à pastagem, quase metade do solo não coberto por gelo nas áreas continentais, que totaliza 130 milhões de quilômetros quadrados, sendo que a área destinada à pastagem supera a área direcionada à agricultura em 32,5 milhões de quilômetros quadrados. A área voltada para a agricultura ocupa das áreas continentais e temos aqui as alternativas. Vamos lá, ó. Você vai começar aqui pensando qual é a área destinada à agricultura. Nós não sabemos, então vamos determinar que é X, ok? E a área destinada à pastagem, nós temos aqui na questão que ela supera a área da agricultura em 32,5 milhões. E o que isso significa? Significa que a área da pastagem ela é igual à da agricultura, mais o valor que ela supera, que é de 32,5 milhões de quilômetros quadrados. E nós sabemos também que a área da agricultura mais a área da pastagem, voltando aqui no texto, ó, é de 63,7 milhões de quilômetros quadrados. Tranquilo até aqui? Sim, né? Agora, ó, você vai desenvolver a equação, ó. A agricultura é X mais a pastagem, que é X mais 32,5. E isso aqui é igual a 63,7. X mais X dá 2x, que é igual a 63,7. Esse 32,5 que está aqui desse lado do igual vem para o outro lado, ó. Negativo, ele está positivo, vem negativo. Tranquilo até aqui? X é igual. Faz a subtração. As continhas que você não conseguir resolver, no final do vídeo nós vamos fazer juntos, ok? 63,7 menos 32,5 dá 31,2. 31,2 você vai pegar o 2 aqui que está multiplicando o X, joga ele para o outro lado dividindo. Faz essa continha que dá 15,6. Então, ó, X é 15,6. A área destinada à agricultura é de 15,6 milhões de quilômetros quadrados. Agora eu vou apagar a tela para a gente matar a questão. Continuando, nós sabemos que as áreas continentais têm um total de 130 milhões de quilômetros quadrados, certo? E 130 é o total. E o total de alguma coisa a gente representa com 100%. Aqui eu vou escrever apenas quilômetros quadrados, mas você sabe que é milhões de quilômetros quadrados, ok? Eu preciso descobrir a agricultura. Ocupa das áreas continentais que porcentagem? Nós sabemos que a agricultura é 15,6 milhões de quilômetros quadrados. E em porcentagem isso é X. Certo? Nós temos aqui uma regra de 3 que sempre o valor que se relaciona com o x ele vem primeiro. Ó, x é igual a 100. Agora eu tenho que descobrir quem multiplica e quem divide pela interpretação que é muito fácil. Olha só, 130 é 100%. 15,6 vai ser um percentual maior ou menor? É lógico que vai ser um percentual menor. Observa que aparece o sinal de menos na interpretação. Isso significa o quê? Que o menor valor da coluna vem multiplicando, ó, 15,6, e consequentemente o maior, que é o 130, vem dividindo. Se você tem dúvida nesse método de regra de 3, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, ok? Vai lá, acessa e mata as suas dúvidas. E vamos desenrolar isso daqui, ó. 0 em cima e 0 embaixo, ó, corta. Eu tenho aqui, ó, 10 vezes 15,6. Multiplicação com vírgula e vezes 10. O que você faz? Apenas desloca a vírgula para a direita, ficando 156. 156 dividido por 13. Executa essa continha aí no seu caderno. X é igual a 12. Então, sem medo, ó, vou trocar aqui esse x por 12. Ó. A agricultura ocupa das áreas continentais 12%. E 12% está entre 10% e 14%. Está aqui, ó, na letra B. Fácil assim. E agora vamos fazer as continhas. Quem sentiu dificuldade em alguma continha, vamos fazer todas agora. Vamos começar aqui com uma subtração com vírgula. Nós temos aqui 63,7
subtraindo 32,5. A única regra é vírgula embaixo de vírgula. A continha você faz normalmente, ok? 7 menos 5 dá 2, vírgula embaixo de vírgula, 3 menos 2 dá 1 e 6 menos 3 dá 3. Pronto, ó. 31,2. A próxima é uma divisão. Nós temos aqui, ó, 31,2 dividido por 2. O que você tem que fazer primeiro? Divisão com vírgula. A vírgula é tua inimiga. Você tem que eliminar a vírgula, deslocando a mesma para a direita, certo? E deslocando a vírgula para a direita, esse número passa a ser 312. E como você andou uma casa para a direita, você tem que acrescentar um zero no outro número, ficando 312 dividido por 20. Começa aí perguntando, em 3 cabe o 20? Não, você tem que juntar os elementos. Em 31 cabe o 20? Sim. Quantas vezes? Apenas uma, certo? 1 vezes 20 dá 20 e subtraindo, ó, 31 menos 20, o resto é 11. Agora, ó, baixo 2 para continuar e pergunta, em 112 cabe o 20 quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes 20 dá 100 e subtraindo 100, o resto é 12. Agora o que você faz? Ó, ajuda com o zero e obrigatoriamente põe uma vírgula aqui na resposta. Em 120 cabe o 20 quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes 20 dá 120 e subtraindo o resto é zero. Então tá aqui, ó, 31,2 dividido por 2 dá 15,6. Que beleza! 10 vezes 15,6. Temos aqui uma multiplicação por 10 com uma casa após a vírgula. O que você faz é só deslocar a vírgula para a direita. Se fosse uma divisão por 10, você deslocaria a vírgula para a esquerda. Fácil assim, ok? Então, ó, 156, sem novidade. E temos aqui por último 156 dividido por 13. Olha que beleza. Pergunta aí, em 1 cabe o 13? Não. Junta os elementos. Em 15 cabe o 13? Sim. Quantas vezes? Apenas uma. 1 vezes 13 dá 13 e subtraindo, ó, 15 menos 13, o resto é 2. Abaixo 6 para continuar. Em 26 cabe o 13? 2 vezes. 2 vezes 13 dá 26 e subtraindo, o resto é 0. Então 156 dividido por 13 dá 12. Um programa de entrevistas é apresentado simultaneamente na TV aberta e por uma plataforma de vídeos via internet. Devido a essa estratégia, os responsáveis pelo programa vendem tempos distintos de propagandas para serem veiculadas na TV aberta ou na internet, nos intervalos desse programa. Esses intervalos têm mais de 2 minutos de duração, sendo que o programa é retomado simultaneamente nos dois formatos de transmissão sem a interrupção de anúncios. As propagandas vendidas para serem veiculadas na internet possuem 15 segundos de duração, enquanto que as da TV aberta possuem 25 segundos de duração. Assim sendo, o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa é de... Bom, ó, nós temos aqui, ó, a TV, certo? E a internet. Nós sabemos que na internet as propagandas duram 15 segundos, ok? E na TV elas duram 25 segundos. E eu sei que o programa, depois que passa as propagandas, ele é retomado simultaneamente. Em outras palavras, eu tenho que descobrir em que momento as propagandas terminam juntas aqui, ó. Em que momento? Se eu sei que a TV passa de 25 em 25, então é 25, 50, 75, e na internet é 15, 30, 45 segundos, certo? Eu preciso descobrir em que momento elas terminam juntas. E você vai descobrir isso por meio do mínimo múltiplo comum, porque aqui nós estamos trabalhando com múltiplos, ok? Vamos lá. MMC de 25 e 15, olha que beleza. Vamos dividir por números primos e você começa dividindo por 3, ok? 15 dividido por 3 dá 5 e o 25 não divide. Agora você vai para o próximo número primo, que é o 5, e 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Continua dividindo por 5. 5 dividido por 5 dá 1.
ok? Agora é só fazer a continha de vezes. 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 3 dá 75. Dessa forma, nós acabamos de descobrir que as propagandas, elas terminam juntas a cada 75 segundos, ok? E 75 segundos, como que eu converto para minutos? É muito fácil. 1 minuto tem 60 segundos, ok? Subtrai aí 60 dos 75, que dá quanto? Dá 15. Então, 75 segundos é 1 minuto e 15. As propagandas, elas vão passando e elas terminam juntas a cada 1 minuto e 15 segundos, ok? 1 minuto e 15 segundos. Beleza, agora vamos recorrer ao texto. Aqui diz que esses intervalos sempre têm mais de 2 minutos de duração. Então, os intervalos têm mais de 2 minutos. Então, eu tenho que descobrir o próximo momento que essas propagandas terminam juntas. E como que eu descubro esse momento? Você sabe que elas terminam juntas a cada 75 segundos, e 75 segundos é 1 minuto e 15, então elas vão encerrar juntas daqui a 1 minuto e 15. É só você pegar 1 minuto e 15 e somar 1 minuto e 15 que você encontra 2 minutos e 30. Olha que beleza. Então, ó, sem medo, olha aqui, 2 minutos e 30 é o tempo mínimo de duração dos intervalos desse programa. Você vai lá, sem medo, e marca como correta a letra D. Faz aí o seu comentário. Gostou do vídeo? Veio até o final? Veio, né? Comenta aí. Qual foi a melhor questão? Qual foi a questão mais chata? E aproveita, dá uma curtida para ajudar o canal e tchau, até o próximo vídeo.